Será que tatuagem é pecado? E será que eu posso assistir programas como Big Brother Brasil? Bom, essas foram algumas perguntas que eu recebi numa caixinha de perguntas que eu abri no meu perfil do Instagram. E eu vou responder elas no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal. Estou muito feliz e no vídeo de hoje eu quero comentar aqui com vocês sobre 3 perguntas que eu separei de uma caixinha de perguntas que eu abri no meu perfil do Instagram e eu quero falar sobre elas aqui com vocês hoje, tá bem? A primeira pergunta que eu quero trazer aqui pra gente hoje foi a pessoa que me perguntou assim, eu vou deixar ela aqui do ladinho, tá? A pessoa me perguntou assim, eu percebi que você tem tatuagem, mas tatuagem não é pecado? E sim, gente, é verdade, eu tenho algumas tatuagens e eu as fiz todas antes de me converter. Então eu vou dar a minha opinião sobre o assunto tatuagem agora, tá bem? Então presta bastante atenção. Bom, então antes de eu dar a minha opinião sobre o assunto tatuagem, que eu tenho certeza que você está bem curioso para saber qual é, não é mesmo? Já se inscreve aqui no canal e curte o vídeo. Assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas da internet, tá bem? Eu acho muito engraçado quando as pessoas ficam perguntando assim, será que fazer tal coisa é pecado? Será que tatuagem é pecado? Será que, sei lá, diversas perguntas. E eu compreendo realmente, porque às vezes é uma vontade genuína de agradar a Deus. Então ele quer saber o que é e o que não é pecado, o que é e o que não é errado, para que não venha desagradar a Deus em coisa alguma. E isso é maravilhoso, gente. Então eu vou comentar aqui com vocês, eu vou trazer a minha opinião, a minha compreensão sobre o assunto, tá bem? Existe um texto em que as pessoas se baseiam muito para falar sobre o assunto tatuagem, que é um texto que está lá no livro de Levíticos. Levítico capítulo 19, o versículo 28, e a gente vai ver ele juntos, tá bem? Bom, trouxe até o peso da palavra aqui para falar com vocês sobre esse vídeo, que é a minha Bíblia de estudo, que ela é bem grande e pesada. Bom, então lá em Levíticos 19, capítulo 28, está escrito o seguinte: não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então aqui é o próprio Deus dando uma instrução, uma ordem para que Moisés passasse para o povo de Israel. Então ele é muito claro aqui que nós não deveríamos, que o povo de Israel não deveria fazer nenhum corte sobre a pele deles por conta dos mortos e sequer imprimir qualquer marca em seu corpo, tá? E por que Deus manda o povo fazer isso? Porque o texto ali de Levítico se passa numa época em que os povos pagãos tinham esse costume de fazer marcas no seu corpo, sabe? Em fazer o que nós temos hoje como tatuagens mesmo. E o povo de Israel era um povo santo. E a palavra santo quer dizer também separado. Então era um povo separado do restante do mundo. Então ter certos tipos de atitude faria com que eles se misturassem com os outros povos e eles deixassem de ser o povo santo, o povo separado do Senhor. Então aqui eu percebo que o Senhor dá essa instrução realmente para que houvesse essa separação entre o povo de Deus e os povos pagãos, tá? Só que se nós formos levar essa passagem em consideração a respeito nos nossos dias de hoje, sobre o assunto tatuagem, então eu, Paloma, acredito que a gente deva considerar todo o contexto da passagem, os versículos acima e os versículos abaixo, tá? Então, por exemplo, um versículo acima vai dizer o seguinte pra gente, olha só, o versículo 27, não arredondareis os cantos das vossas cabeças, nem rasparás a tua barba pelos lados. Então aqui, basicamente, o povo não poderia fazer aquele corte índiozinho, que é uma cumbuquinha, ou os homens não poderiam aparar as barbas pelos lados. Então, se nós vamos considerar algo, nós temos que considerar todo o contexto, porque um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Tá, Paloma, então fazer tatuagem não é pecado, né? Posso fazer várias tatuagens, fechar o braço e simbora. Bom, essa é uma interpretação minha para esse texto, tá bom? Então agora vamos falar a respeito de um aspecto mais profundo do assunto, tá bem? Existe uma outra passagem, se eu não me engano está em 1 Coríntios, que vai dizer assim, o apóstolo Paulo diz assim,
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu fico pensando assim, antes de eu me converter, eu tinha uma pasta do Pinterest cheia de ideias de tatuagem. Inclusive, eu a tenho até hoje, tá? E todos os dias, todas as semanas, assim, eu salvava novas ideias, novas tatuagens que eu via lá, achava legal, eu falava assim, nossa, essa tatuagem vai ficar legal em tal lugar do meu corpo. Só que depois que eu me converti, passado um tempo, tá? Não foi logo que eu me converti, não. Eu comecei a refletir sobre essa passagem do apóstolo Paulo. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando ele fala qualquer outra coisa, eu entendo qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa mesmo. E eu fico pensando, como que uma tatuagem hoje, para minha realidade, vai trazer glória para Deus? Eu faço parte de uma comunidade onde não é muito comum. Então eu fico pensando, será que se de repente eu fizer uma nova tatuagem, os meus irmãos não vão ficar confusos? Será que eles não vão se escandalizar? Será que eu não vou trazer separação ao invés de trazer união? Então eu fico pensando muito sobre isso. Como que uma nova tatuagem traria glória para Deus? A gente tem que compreender, gente, que o ato em si não é pecado. A tatuagem em si não é pecado. O que é pecado é o que está dentro do nosso coração. O que a gente quer quando a gente faz uma nova tatuagem? A gente quer que os olhos sejam voltados para nós. Muitas vezes a gente faz uma tatuagem, provavelmente pessoas mais novas, né, os jovens, fazem por rebeldia, porque os pais de repente não querem, aí eles vão lá e se rebelam contra os pais e fazem uma tatuagem. Ou fazem tatuagem em lugares diferentes, né, para quando tiver com uma roupa, né, mais curta, que vai mostrar aquela determinada região, para que as pessoas olhem. Então, o que está movendo o nosso coração a respeito do desejo de ter uma nova tatuagem? É sobre isso que a gente tem que refletir. Eu penso que a tatuagem em si não é pecado, mas o que está dentro do nosso coração, movendo a nossa vontade de ter uma tatuagem, pode fazer com que isso seja pecado. Então, reflita bem. Se você tem vontade de ter tatuagem, primeiro, converse com o seu pastor, converse com o seu líder. Veja o que a sua comunidade como um todo pensa sobre isso, porque nós não podemos levar os nossos irmãos a cair. O apóstolo Paulo também vai dizer isso. Então, se de repente você faz parte de uma igreja tradicional, de repente não seria o ideal, né? Você tem que respeitar as pessoas que fazem parte do seu convívio, que fazem parte da sua comunidade. Então, pense sobre isso antes de tomar a decisão de ter uma tatuagem. A outra pergunta que eu separei pra gente falar no vídeo de hoje, a pessoa me perguntou assim: o que eu acho de pessoas assistirem o BBB, Big Brother Brasil? E eu vou dar a minha singela opinião, até porque eu acho que eu não tenho autoridade alguma para dizer o que alguém deve ou não deve fazer, tá bem? Eu, Paloma, não assisto televisão, TV aberta, há muito tempo, há muitos anos, tá? Tenho a TV aqui, mas normalmente é para assistir uma série ou algum filme, algum documentário, algo assim. E sobre o programa do Big Brother Brasil em específico, eu quero comentar sobre ele, mas à luz de um texto que eu acho que vai se encaixar perfeitamente, que é um texto que está lá no livro de Filipenses. Então, obviamente, você já sabe, vamos abrir a nossa Bíblia, porque aqui é tudo, ó, com a palavra, para a gente ser conduzido da melhor forma possível, tá bom? Então, o texto que eu separei para a gente falar sobre isso é o texto de Filipenses, capítulo 4, os versículos 8 e 9, tá? Ele vai dizer assim pra gente: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui, o apóstolo Paulo está dando essa orientação, está exortando a igreja de Filipe sobre o que eles deveriam ocupar a mente dele, o que eles deveriam fazer para que o Deus de paz estivesse com eles. E é justamente isso que eu acredito que nós ainda devemos fazer, tá bem? Então vai falar aqui pra gente, olha, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora vamos ponderar, amados irmãos. Vamos fazer uma balança aqui, tá? De um lado está o BBB, Big Brother Brasil. Do outro está essa passagem que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente percebe que há uma disparidade muito grande, que o programa em si não nos traz nada disso que a gente viu aqui. Sabe, é um programa onde a mentira impera, porque um fica mentindo pro outro, um quer ver o mal do outro. Não existe honestidade entre os participantes, eles estão sempre querendo prejudicar, sabe, denegrir a imagem do outro para que o outro saia e ele fique. Enfim, não é um programa que expressa justiça, porque, gente, obviamente vocês já assistiram alguma vez isso, né? Boa fama. Então, acho que a gente não precisa comentar sobre essa parte. E aí o apóstolo Paulo vai falar aqui, se há alguma virtude. Agora, sejamos francos, irmãos. Existe alguma virtude? A minha opinião, assim, sincera, eu não assisto já, como eu falei pra vocês, há muitos anos. Eu não faço ideia de quem esteja participando. Mas eu acho um experimento social-científico muito interessante. Tanto para as pessoas que topam participar de algo desse tipo, quanto para as pessoas que assistem. Porque nos mostra como somos realmente longe de Deus. Qual é a real natureza do ser humano, sabe? O ser humano é mentiroso por natureza, é desonesto, é corrupto, se alegra em ver o outro ser prejudicado, sabe? Então, assim, eu particularmente não acredito que ter contato com programas desse tipo vai trazer pra gente benefício, qualquer que seja ele, tá bem? Lembra daquela passagem que eu falei a respeito da pergunta da tatuagem, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Gente, qualquer outra coisa engloba tudo, qualquer outra coisa. É fazer tatuagem, é assistir TV, é estar com os amigos, estar com a família, com o namorado, com a namorada, qualquer outra coisa. Fazem tudo para a glória de Deus. Então, essa é a minha opinião sobre assistir o programa Big Brother Brasil. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal. Vou fazer mais vídeos assim, né? Respondendo as perguntas. Então, se você ainda não curtiu o vídeo, curte aqui para você me ajudar a fazer com que o YouTube compreenda que esse vídeo foi legal e entregue para mais pessoas. E comente aqui também se você tem alguma pergunta que você acha que seria legal para eu responder em próximos vídeos. Coloque aqui a sua pergunta nos comentários, que no próximo vídeo, respondendo perguntas, quem sabe eu seleciono a sua, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima semana.